Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Questão Saúde, que hoje fala sobre alimentações típicas do inverno. Eu estou na companhia da nutricionista Viviane Silveira, que vai conversar comigo sobre os mitos, vai desvendar os mitos e conversar um pouquinho sobre as verdades desses alimentos tão típicos desta estação. Viviane, tudo bem? Muito obrigada pela tua participação. E a minha primeira pergunta a ti é o seguinte: a sensação de fome, as pessoas se queixam, as pessoas comentam muito que a sensação de fome no inverno ela é maior. Isso é verdade, isso é mito, por quê? Verdade. O nosso metabolismo trabalha muito mais no inverno, tentando chegar na nossa temperatura natural, que é de 36 graus. Então, nosso metabolismo aumenta e sente fome mais rápido. O que a fome viria em 3 horas, agora vem com mais antecedência. A fome vem, mas temos que controlar muito bem o que queremos se alimentar nesse período. E assim, para nós entrarmos então na questão da alimentação em si, vamos fazer um bate e volta aqui. Eu vou te perguntando sobre os alimentos típicos da estação que as pessoas estão mais acostumadas a ingerir e tu vai me norteando, né, a partir disso. O chocolate, por exemplo, né, as pessoas ingerem ele puro, as pessoas usam para coberturas em bolos, para o fondue, que é tão famoso, né, nessa estação. Ele é bom, ele é ruim, quanto eu devo consumir por dia? E se ele, no caso do fondue, que ele é derretido, ele perde qualidade, como é que funciona? Assim, o chocolate em si, ele contém muita gordura. Não é benéfico a grande quantidade de gordura diariamente. Se fosse periodicamente, lá de vez em quando esse chocolate não teria nenhum problema, mas se tornar cotidiano vai trazer problemas como até problemas cardiovasculares. O chocolate é indicado por especialista o meio amargo 20 gramas diário, mas isso é o meio amargo. O usado para o fondue normalmente é o doce, o chocolate ao leite. Então temos que ter bastante cuidado. O que pode ser feito com o fondue se tornar menos calórico e menos prejudicial? Usar mais a base do leite e o leite desnatado. Se for feito desta forma, contém menos calorias e vai ajudar bastante a não ter problemas cardiovasculares. Eu falei agora há pouco na questão do bolo, né, das coberturas para os bolos. A massa, ela é também muito ingerida, principalmente os pães. Que quantidade eu devo ingerir por dia de pães, assim, também porque a gente sabe que o pão, né, a massa demais, ela é muito prejudicial. Assim, depende de quanto que é o teu peso, se o teu peso está dentro do limite ideal. Se tu tá uma pessoa saudável, tudo bem, tu pode usar até 6 porções diárias de carboidrato, mas pensando que tu almoça um carboidrato, o arroz, ou a massa, ou a batata, e tu janta um carboidrato, então te sobra 4 carboidratos ao longo do dia. Café da manhã e 2 a 3 lanches entre essas refeições maiores. Mas dá sempre ênfase nos carboidratos integrais. O pão integral, o arroz integral, até o bolo vir de massa integral, tá misturando. Hoje em dia as padarias ou as confeitarias estão fornecendo mais, tá uma grande visão de alimentação saudável, hoje em dia está bem melhor. Então as padarias, os mercados estão fornecendo esses alimentos menos prejudiciais à saúde. A questão do carboidrato. As pessoas ouvem falar no carboidrato, mas muitas vezes não sabem o que é, que benefícios ele traz, né? Tu pode explicar pra gente bem rapidinho o que é o carboidrato, que papel ele tem? O papel do carboidrato essencial é a energia. O carboidrato contém açúcar também, né? Que nos fazem a gente trabalhar no dia. Sem o carboidrato não conseguiríamos fazer todas as atividades. Mas tem que ter um porém, né? O carboidrato tem bastante calorias. Então, quem está em alto peso, quem está no limite, no sobrepeso, na obesidade, tem que controlar muito bem esse grupo. Senão, tá tranquilo, é liberado 6 porções por dia. Certo. Eu te interrompi agora para falar na questão do carboidrato. Voltamos ali aos pães, né, principalmente. As pessoas têm o hábito, às vezes, de tomar um café às 6 horas, 6h30 da tarde, que é o horário que está chegando do trabalho, ou que está saindo de casa, né? Costumam ingerir o pão ali com margarina, com manteiga. Eu queria que tu diferenciasse qual é a diferença da margarina para a manteiga. Quanto à manteiga e a margarina, as duas são de base de gordura. As gorduras devem ser bem controladas durante o dia, principalmente quem tem já uma tendência de pais, mães, avós,
com problemas cardiovasculares. As duas são maléficas em grande quantidade, se uso diário, mas a gordura em si, a gente tem que se alimentar até 10% da nossa alimentação tem que ser de gordura. Se tu já usa o óleo, já está introduzindo a gordura. A manteiga sem sal é melhor que a margarina. E a diferença entre a margarina light e a margarina comum? Elas são, a light contém menos calorias, não quer dizer que seja uma gordura boa, ela tem menos caloria, é para quem está de dieta. Essa é a diferença do light para o comum, ela normalmente é feita com menos calorias. Viviane, nós vamos então a um breve intervalinho e já voltamos com mais alimentos do inverno no Questão Saúde. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feia aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Volta então ao segundo bloco do Questão Saúde, hoje falando sobre as alimentações típicas de inverno. Viviane, sobre as bebidas agora, a questão do chimarrão. Todo mundo sabe que isso aí é um vício dos gaúchos, mas principalmente no inverno por ser uma bebida quente. Eu queria saber de ti quais os benefícios da erva. Bom, o chimarrão em si, ele é um termogênio. Ele ajuda bastante na questão de temperatura corporal, que é o que eu tinha falado no início, que o nosso corpo ele trabalha mais o metabolismo para manter essa temperatura no inverno. O chimarrão vem a calhar com toda essa questão. E também pode estar vindo hidratar. Já aqui no inverno a gente já não sente tanta sede por tu não estar suando, perdendo tanto. Então às vezes a gente esquece de tomar a água que é tão essencial para o nosso dia a dia. Então o chimarrão vem a calhar nesse meio termo, ajudar a hidratar nosso corpo. Tem pessoas que acham que o chimarrão, para ser chimarrão típico, ele tem que ser fervendo. E as pessoas não cuidam muito da temperatura da água. Não só para o chimarrão, mas para as bebidas quentes do inverno. A que temperatura eu devo beber o chimarrão? Assim, aquela água escaldando que vai descer e tirar toda a proteção do nosso aparelho digestivo, isso tem que ter cuidado. Aquela água que tu sente, na verdade, não tem uma temperatura específica, vai do paladar. Aquela água que tu sente, que tu vai tá tomando sem nenhum desconforto, daí está associado a um benefício. Muito quente vai romper as paredes do nosso sistema digestório. E a questão, seguindo nas bebidas, a questão do café, né? Uhum. Tão clássico, as pessoas, no geral, assim, tem pessoas viciadas em café, mas não tem como evitar essa bebida, né? Qual é o ideal a ser tomado por dia? Porque tem gente ali que às vezes no ambiente de trabalho ou no corre-corre do dia a dia, toda hora para numa maquininha para tomar um cafezinho. Qual é o café ideal e qual é a quantidade ideal a ser ingerida, né? Porque a gente sabe que tem uma diversidade de cafés. Sim. Assim, o café em si, propriedade café preto, ele traz benefícios de energia, ele aumenta a concentração também. Só o que tem que ter cuidado é a quantidade de açúcar que tu ingere. Por ele ser um alimento mais amargo, provavelmente as pessoas coloquem mais açúcar nele. Então é isso que tem que cuidar, a quantidade do açúcar no café. E tudo que é exagerado traz malefícios à saúde. Eu acredito que não existe nenhuma dosagem de cafeína, o certo é evitar não ser todos os dias,
mas um cafezinho por dia eu imagino que não tenha tanto prejuízo à saúde, desde que controle bastante o açúcar. E o café, ele puro, então, sem um adoçante, um açúcar, ele é bom para quê especificamente, assim, fora a concentração? Tem mais alguma... Não, ele tem a prioridade é a cafeína e o cacau, mas a cafeína de concentração. Acredito que o potencial maior é concentração mesmo. Tu falaste na questão do açúcar, do adoçante. Qual é a diferença? Tem muita gente que troca o açúcar pelo adoçante achando que aquilo ali vai emagrecer, vai ajudar na questão do peso. E a gente sabe que não é assim, ou pelo menos desconfia que não seja, né? Uhum. Qual é a diferença do açúcar para o adoçante? Assim, a pessoa que opta por o adoçante apenas para emagrecer está sendo errada. O adoçante foi feito para diabéticos. É um serviço que está prestando ao pâncreas porque ele já está com uma disfunção, para ele ficar ali quietinho. Então, quem quer emagrecer deve ou optar pelo açúcar mascavo, ou diminuir o açúcar, ou cortar o açúcar. Essa é a melhor forma. O adoçante é feito para o diabético. A alimentação, voltando então para a alimentação, a comida. A sopa. Não tem como evitar a sopa no inverno, né? Como ela deve ser preparada para que não se torne uma comida gordurosa? Muita gente coloca muitos legumes, muitas verduras, mas às vezes vai junto uma carne mais gorda, por exemplo, né? Um tempero mais forte. Como eu devo preparar uma sopa? Assim, no inverno, principalmente, as pessoas, o gaúcho até mais, eu acredito, tem o cotidiano do gaúcho de colocar mandioca, batata, massa e encher de carboidrato. Aí que tá o erro. É o carboidrato demais. Então, a sopa já é feita por ser um alimento mais leve e quente. Então, temos que fortalecer nos legumes, bastante legumes, colocar uma carne, como tu disse, bem magra, sem gordura aparente, e uma carne pode variar, pode ser até ensopado de peixe, lembrando que o peixe é muito importante, né? Para trazer a força imunológica, para a gente não estar se gripando, bem típico da época. Então, legumes, carne e cuidar bastante o carboidrato, a gordura e o sal. Quanto aos temperos usados nessa comida, né? A maioria das pessoas não gostam de comida sem tempero. Eu mesma sou uma pessoa que adora uma comida mais forte, que tem um gosto mais forte. Às vezes eu exagero um pouquinho na cebola, na pimenta. Eu queria saber de ti até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso começa a ser prejudicial para a saúde. Assim, a pimenta, o coentro, tem vários temperos que têm função termogênica que aumenta a temperatura do corpo. Isso vem a calhar no inverno para poder aquecer o nosso corpo. Mas também, como eu tinha dito, nada em excesso traz benefício. Tem que cuidar. Principalmente quem tem problema já de gastrite, quem tem problema em todo o trato gastrointestinal, tem que dar uma cuidadinha no tempero, para não estar irritando essa parte já debilitada. Fora isso, temperos naturais trazem benefícios, são bons, porque daí tu evita o sal, tu diminui o sal, quanto mais tempero natural, menos sal, então aprovado, desde que tu não tenha nenhuma patologia que vai trazer malefício. Nós falamos lá no início do programa na questão da alimentação, né, de ser mais forte, de parecer mais forte, mais veemente nessa estação, e não falamos da bebida. A água, muitas vezes, a gente acaba esquecendo. Né? Qual é a importância de ingerir água nessa estação? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo da água ou tomando só o café ou só o chimarrão. Exatamente. A água é normalmente esquecida no inverno, mas ela tem a mesma função que teria no verão. Apenas no verão a gente sente mais sede porque a gente perde mais líquidos. Então, a água, além de hidratar e não nos deixar com a pele áspera, aquela sensação na pele de cinzenta, é já um sinal que está com desidratação, as unhas mais secas, o cabelo mais seco, tudo isso é sinal de desidratação, inclusive falta de atenção. A desidratação leve traz falta de atenção, dor de cabeça, um pouquinho de cansaço. Então, o indicado, o geral, é 2 litros de água. Ou seja, a pessoa que não toma os 2 litros de água e ainda assim não sente a sede, não quer dizer que teu corpo está tudo bem.
por causa justamente que tu não perde tanto, mas tu necessita dos 2 litros de água todos os dias. Viviane, para nós encerrarmos então este programa, eu queria que tu sugerisse, né, alimentações que fazem bem e que muitas vezes a gente não consome no inverno e aquelas alimentações que, ao contrário, a gente consome demais, mas que não fazem tão bem à saúde. Assim, a primeira, então, dica, vamos dizer assim, é comer de 3 em 3 horas. Não deixar a fome chegar tanto para evitar esse ato de compulsão. E também dar preferências aos legumes, às frutas, os vegetais, para não aumentar o carboidrato, a gordura, o chocolate. Substituições, como eu tinha falado, substituir o leite integral por o desnatado, de repente diminuir a quantidade do chocolate se tu for fazer um chocolate quente e assim sucessivamente. Nada que for compulsório ou que for de rotina traz benefício. Então, vamos alternar mais espaçadamente esse chocolate, essa comida mais forte. As sopas fazer à base de legumes, tomar bastante água, nunca esquecer da água, não deixar a sede chegar. A sede é um sinal já que está começando a desidratação. E, se possível, procurar um profissional da área da saúde, um nutricionista e praticar bastante atividade física. Bastante atividade física. Normalmente o inverno nos traz aquela preguicinha de ficar mais em casa, não sair de casa, mas criar um ânimo, depois que tu vai se acostumar, vai criar o hábito e vai sentir falta. Viviane, de novo, muito obrigada pela tua participação, adorei os teus esclarecimentos. E o Questão Saúde volta na semana que vem. Para ti que tem uma pauta, é só enviar para nós pelo e-mail tv.unifra.unifra.br. Nos vemos na semana que vem e até lá!